Muitas pessoas ficam curiosas para saber de onde surgiu a mulher de Caim, e nesse vídeo nós vamos analisar alguns detalhes do texto bíblico e entender melhor através da própria Bíblia. Também vou trazer o comentário de Rashi, um dos maiores sábios judeus, e até hoje considerado o maior intérprete da Torá. Eu quero começar este vídeo descartando qualquer possibilidade de haver outras pessoas na Terra que não tenham vindo do primeiro casal, Adão e Eva. E digo isso baseado na própria Bíblia. Vejamos o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Esse versículo já descarta a falsa história de Lilith. Agora vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Aqui também está claro, toda a humanidade veio de Adão e Eva. Então descartamos qualquer falso argumento de que já existiam outras pessoas na terra antes de Adão e Eva. E o versículo que lemos em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 13 é categórico quando diz que primeiro Adão foi formado e depois Eva. Se até aqui você está gostando, então aperte os cintos e vamos mais uma vez viajar pelas páginas sagradas da Bíblia. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que eu publicar um novo vídeo. Deixe um joinha e um comentário logo abaixo. Vamos para o vídeo. Em Gênesis, capítulo 4, versículo 1, está escrito o seguinte: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. Preste bem atenção nessa palavra conheceu, pois ela será muito importante para a nossa compreensão. Porque tanto nesse contexto de Adão e Eva, quanto no de Caim e sua esposa, tem o mesmo significado, que é ter um relacionamento amoroso. Porém, muitas pessoas entendem o texto errado e acabam criando um grande problema de interpretação. Vamos analisar todo o contexto. Em Gênesis capítulo 4 e versículo 16 e 17 está escrito: Quando Caim matou Abel, ele saiu de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Vamos fazer uma hermenêutica nesse versículo. O texto diz: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. Muitas pessoas interpretam erroneamente, pensando que Caim, ao chegar a Nod, conheceu uma mulher estranha moradora desse lugar, então ele aproximou-se dela e depois casou com ela, e ela gerou um filho. Entretanto, o termo conheceu neste contexto não alude a um encontro com alguém desconhecido para desenvolver intimidade. O texto indica que Caim teve relações amorosas com essa mulher, que já era sua esposa. Vejamos esses dois versículos e sua semelhança. Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Agora Gênesis, capítulo 4, versículo 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. Vejamos ainda Gênesis, capítulo 4, versículo 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou-o de Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel. Portanto, aqui podemos perceber que a expressão conheceu é uma linguagem que a Bíblia utiliza quando um homem tem relações amorosas com uma mulher, e a palavra concebeu indica que ela engravidou. Vamos analisar mais alguns exemplos. Em Gênesis, capítulo 19 e versículo 8 está escrito: Aqui tenho duas filhas que não conheceram varão, fora vô-las trarei. Aqui, Ló está dizendo que tem duas filhas que ainda não conheceram varão, ou seja, elas ainda não casaram e são virgens. Também em Gênesis, capítulo 24 e versículo 16 está escrito: E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem ninguém conhecera. E desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Aqui, o texto está se referindo a Rebeca e deixa claro que a palavra conheceu ou conhecera, em todos esses contextos, tem o mesmo significado. Acredito que até aqui já deu para entender que o texto não está se referindo a um encontro entre Caim e uma desconhecida na terra de Nod, mas sim a um ato amoroso entre marido e mulher. Outro ponto que as pessoas entendem errado é o nome da terra, Nod. Porém, o significado dessa palavra é vagando ou errante, refletindo a condição de Caim como um fugitivo após o homicídio. No entanto, o ponto que gera mais confusão na mente das pessoas é: se inicialmente só existiam Adão e Eva, Caim e Abel, e Caim matou Abel e saiu vagando pela terra, então de onde surgiu essa mulher?
uma vez que só existiam Adão, Eva e Caim. Podemos interpretar da seguinte maneira: a mulher com quem Caim se casou só poderia ser sua sobrinha ou uma de suas irmãs. No entanto, como ela poderia ser uma parente se a Bíblia não menciona que Adão e Eva tiveram filhas mulheres antes da morte de Abel nem antes do nascimento de Sete? Após a morte de Abel, eles tiveram outro filho chamado Sete. Mas nesse momento, Caim já havia se casado, o que torna complicado para as pessoas compreenderem de onde veio a esposa de Caim. Então fui buscar informações para entender o que um dos maiores sábios de Israel em interpretação da Torá tinha a dizer sobre esse assunto. O sábio Rashi é considerado um dos maiores intérpretes da Torá até os dias de hoje. Ele nos apresenta uma explicação diferente da maioria que já ouvi até hoje. Rashi comenta que Eva deu à luz a Caim junto com uma irmã gêmea, que depois se tornou sua esposa. Sabemos que nesse tempo de desenvolvimento da humanidade, era permitido o casamento entre irmãos. Mais tarde, essa prática foi proibida por Deus, pois não havia mais necessidade de um irmão casar com a própria irmã. Isso está escrito em Levítico, capítulo 18 e versículo 6. Nenhum de vós chegará a qualquer parenta próxima para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Também em Levítico, capítulo 20 e versículo 17. Se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vir a sua nudez, é uma coisa infame. Portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Em Gênesis, capítulo 4 e versículo 17 e 18, está escrito: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Observe o seguinte: do nascimento de Enoque até o casamento dele passaram-se muitos anos, pois Enoque passou pelas fases de criança, adolescente, jovem e adulto. Portanto, durante esse período, Caim gerou filhos e filhas com sua esposa, e uma dessas filhas se casou com seu primogênito, no caso, Enoque. Da mesma forma, Adão e Eva continuaram tendo filhos e filhas, e enchendo a terra. Isso está escrito em Gênesis capítulo 5 e versículo 4. Quando Adão e Eva tiveram o seu filho chamado Sete, Adão tinha 130 anos, e depois disso ele viveu ainda 800 anos. Imagine a quantidade de filhos que um casal poderia ter em 800 anos. Observe que a Bíblia não está, em momento algum, revelando que Caim teve outras filhas. No versículo 18 não está informando que Caim teve filhas, mas está falando que Caim teve um filho chamado Enoque. Mais adiante, esse menino cresce e casa-se com uma mulher. De onde surgiu a mulher de Enoque? Provavelmente de uma de suas próprias irmãs. Portanto, podemos perceber que esse comentário do sábio Rashi tem algum sentido. Claro que nós, evangélicos, acreditamos que Caim casou com uma de suas irmãs. No entanto, esse comentário de Rashi de que Caim casou com sua irmã gêmea muda muita coisa. Rashi diz que quando Caim foi expulso, ele já saiu de sua terra acompanhado de sua esposa. O fato marcante é que nessa nova terra, ele teve um ato amoroso com sua esposa, e ela engravidou. Em Gênesis capítulo 5 e versículo 4, está escrito: E foram os dias de Adão, depois que gerou 800 anos e gerou filhos e filhas. Veja que Adão e Eva tiveram filhos e filhas após o nascimento de Sete. Porém aqui, não cita os nomes das filhas de Adão e Eva nem a quantidade. Por quê? Porque na Bíblia, nem sempre a mulher entrava nas genealogias. É por isso que os nomes delas foram ocultados do texto sagrado. Porque no caso, era uma história que estava sendo narrada. E o autor, que no caso foi Moisés, achou por bem escrever somente os fatos marcantes, os fatos mais importantes. Sobre o nome da esposa de Caim, ninguém sabe. Outro ponto importante que devemos levar em consideração é: às vezes vamos contar algo que presenciamos, mas podemos deixar muita coisa de fora e contar apenas os fatos mais relevantes. Embora essa seja apenas uma interpretação, é possível que a esposa de Caim tenha sido sua irmã gêmea. No entanto, a verdade absoluta permanece desconhecida. Porém, se você tem uma visão diferente sobre esse assunto, eu gostaria de ler nos comentários logo abaixo. Se gostou deste vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal e compartilhe nas redes sociais. Um forte abraço, um beijo no coração e que Deus abençoe sua vida.